Sejam bem-vindos a mais um programa Conversas com. Hoje tenho comigo o professor doutor António Tavares, é licenciado em Direito, doutor em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais, foi deputado à Assembleia da República nos 4º e 5º Governo Constitucional, é diretor da licenciatura em Ciências Políticas e Estudos Eleitorais na Universidade Lusófona, é auditor de Defesa Nacional, que é um curso muito interessante, presidente da mesa da Assembleia Geral de Futebol Clube do Porto, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Doutor, qual destas atividades lhe dá mais, primeiro, mais prazer e, segundo, mais cansaço? Bom, em primeiro lugar, obrigado por este amável convite para estar aqui na Rádio Transforma e para dizer que todas as aulas me dão prazer, no sentido em que eu gosto da intervenção cívica, não estou neste momento, obviamente, em todas com atividade, a minha passagem pela vida política ativa já tem uns anos muito grandes. Portanto, foram nos anos 90 e, digamos assim, que saí com o final também da experiência governativa de Cavaco Silva, mas sempre quis participar na vida pública, nas causas públicas, e daí que tenha enfrentado e abraçado, por exemplo, o desafio da Provedoria da Misericórdia do Porto, uma das maiores instituições do setor social português, e que tem um papel relevantíssimo, quer na cidade, quer no próprio país, e também, há pouco tempo, ter aceito o desafio de ser o Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, na medida em que, num momento de viragem do clube, de transformação do clube, não resisti a esse apelo que me foi feito, porque eu gosto destas coisas da cidadania, gosto destas coisas em que podemos fazer alguma coisa. E nós precisamos de uma sociedade civil muito ativa, uma sociedade civil que seja participativa na coisa pública, e daí que não me posso furtar e aceito sempre desafios, e todos os dias vou sentir desafios, seja em órgãos consultivos de algumas organizações, como é o caso do Conservatório do Porto, ou mesmo da Banda Sinfónica do Porto, portanto, instituições da cultura, outras instituições da cidade, como a Confraria de Massarelos, ou mesmo outras como o Coliseu do Porto. Portanto, são instituições que me mobilizam, e quase todas elas mobilizam-me pro bono, é bom que isto fique claro, e, portanto, é na minha ideia de serviço público. Completo depois, obviamente, com uma intervenção na universidade, onde consigo passar da prática à teoria algumas das minhas ideias, e isso para mim é muito reconfortante. Pegando nesse aspecto académico, por aquilo que sei, ou fui sabendo, o Dr. António Tavares conseguiu dinamizar uma área muito importante, muito relevante da lusófona, nomeadamente através de conferências muito interessantes, sempre com temas muito mesmo interessantes, repetindo-me, mas acho que neste momento estão um pouco parados, a não ser a revista 1820. Nós temos todos os anos feito, e no ano passado fizemos as primeiras jornadas Alexandre Herculano, que decorreram até numa parceria com a Câmara Municipal da Maia, e vamos fazer este ano as segundas jornadas, que infelizmente tivemos que adiar, porque a pessoa que estava a coordenar todo esse processo faleceu, e portanto isso deixou-nos com essa mágoa, mas nós temos feito a programação e a publicação da revista 1820 é um momento sempre de grande referência. Nós fazemos, geralmente, com o número da revista, fazemos sempre uma conferência associada à promoção da revista. Têm passado por lá muitos e bons oradores, e agora temos as segundas jornadas de Alexandre Herculano, e vamos fazer outras. Fizemos um ciclo sobre Mário Soares e sobre Sá Carneiro, e vamos agora fazer um ciclo também sobre o 25 de Abril, e esse vamos fazer em parceria com a Universidade de Fernando Pessoa, e portanto todas as coisas têm estado a evoluir. A Universidade e a área da Ciência Política e dos Estudos Europeus e Relações Internacionais são áreas por natureza muito em foco, com muita pressão, e que geralmente não podemos ir
no efêmero ou no momento e temos que refletir um bocadinho. E, portanto, às vezes nem sempre conseguimos promover tantos eventos quanto Pois, gostaríamos. infelizmente o tempo não É, é, não é mas, elástico, não é? Portanto, mas, tem a sua durabilidade. Eh, a Santa Casa Musical do Porto é, de facto, como disse bem, uma instituição da cidade, do país. É uma cidade que, a meu entender, daquilo que vou percebendo, ou tentando perceber, não há um reconhecimento nacional da importância da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Não tenho essa opinião ou acha não, que... eu diria que, vale a ver, a Santa Casa da Misericórdia do Porto é a maior instituição privada, ou de caráter privado, de iniciativa privada, que está no setor social. É feita, tem 525 anos, portanto há aqui um reconhecimento tácito. Obviamente que não está na capital. A Misericórdia Esse da é o problema, não capital é? foi nacionalizada ali no reinado de Dona Maria I, na sequência do terremoto, portanto, ficou sem irmãos, e não tem, por exemplo, o poderio de Lisboa, que tem o jogo, que tem um conjunto de situações que pode, sem dificuldade nenhuma, poder ter referências. Agora, o Porto faz o seu trabalho no município do Porto, em alguns municípios congêneres também vai desenvolvendo, e tem um trabalho que eu acho que acaba por ser reconhecido. Recentemente, o Governo convidou a Misericórdia do Porto para abrir um centro de atendimento clínico no seu Hospital da Perlada. Esse centro de atendimento clínico foi aberto para apoiar o Hospital Santo António e o Hospital São João, e nós estamos contentes e satisfeitos com o que estamos a fazer. Obviamente que queremos cada vez mais inovar, porque os desafios hoje são complexos, quer na área da emergência social, quer na área do envelhecimento, e nós temos que estar sempre preparados para responder, e temos feito esse esforço. Portanto, eu diria que esse é um reconhecimento que existe. Muitas vezes é um reconhecimento discreto, porque nós também o que fazemos... Se calhar tudo o que passa no Porto é discreto, não é? Exatamente. Não fazemos para, enfim, ter capas ou parangonas de órgãos de comunicação social. Esse é que é um problema, se calhar, até dos Sim. portugueses e Sim, dos sim, nortenhos penso que sim. no seu geral, não é? Penso que sim. E, portanto, Penso que isso sim. também dificulta depois um pouco. Não diria que dificulta a ação, porque a ação é Não. feita no terreno, mas dificulta de facto, o reconhecimento, até a própria, os donativos que possam vir a ser Sim, recolhidos. sim. Nós não podemos esquecer que a sociedade mudou muito. As famílias, o conceito de família já não é o conceito tradicional. Por exemplo, as doações ou os donativos já não são tão generosos como Como era foram no no passado. passado, porque temos que ser claros, as pessoas hoje já não precisam de conquistar o céu, não estão preocupadas em conquistar o céu, coisa que estariam naquela altura, e portanto é natural que haja aqui algumas alterações, mas temos que nos adaptar aos tempos. Nesta matéria, sou um otimista e, portanto, acredito, sinceramente, que vamos continuar a fazer este bom trabalho. Eu, por acaso, é uma das lacunas da minha conversa de hoje, é não ter ido verificar qual é o orçamento da Santa Casa, mas deve ser O uma nosso coisa... orçamento está na casa dos 64, 65 milhões, mas para 2025 pensamos que ele pode ir para 70 milhões, ou seja, é um orçamento que é maior do que muitas câmaras municipais no país. Portanto, é um orçamento que necessita de uma gestão muito Uma equilibrada. gestão equilibrada, atenta, objetiva, sem grandes, enfim, Mas aí não festas. inclui, está a falar da Santa Casa, mas depois há as, digamos, associadas à Santa Casa. O Hospital da Perlada Sim, não mas faz... tudo isso é o orçamento da Santa Casa. O É, orçamento da Santa Casa é a soma de todas estas unidades operacionais, pensava que era somam, superior. somam tudo. E já que estamos na área dos orçamentos, como é que vê este orçamento e esta discussão, negociação Assim, à volta do orçamento? eu vejo esta questão do orçamento com alguma perplexidade, porque eu estava convicto de que o orçamento era um instrumento que orientava as opções políticas do governo e que o governo negociava com o Parlamento através do poder de iniciativa dos senhores deputados. Este debate sobre o orçamento, e até porque neste momento o governo tem uma margem parlamentar muito escassa, deixou o governo prisioneiro ou do Chega ou do Partido Socialista para poder fazer aprovar o orçamento. O debate e a discussão tem sido preferencialmente com o Partido Socialista, e ainda hoje o governo
mandou nova proposta ao Partido Socialista. Agora vejo com dificuldades que o Partido Socialista não queira contribuir para uma solução que garanta pelo menos alguma estabilidade política. Porquê? Porque nós estamos a atravessar um momento de crise internacional gravíssima, estamos a atravessar um momento muito complexo com a Rússia, com a Ucrânia, com o Israel, e o Hamas e o Hezbollah. Temos noção de que a Europa está a sofrer bastante. Há desafios para a Europa e, portanto, se não tivermos um governo em plenitude de funções, tudo isto será muito difícil, e eu aguardo e espero com expectativa que o programa, o orçamento seja aprovado e que o governo não precise, obviamente, dos votos do Chega, mas que o Chega, obviamente, percebeu esta dificuldade e vai reunir amanhã e provavelmente poderá sair daí alguma surpresa. Não é? Agora o país precisa de um orçamento, não precisa de uma crise política. Pois neste momento seria, até porque estamos numa fase de implantação do PRR e, portanto, precisa de alguma estabilidade no terreno, não é? Portanto, seria fundamental. No fundo, repare que ao fim de um ano este governo cai, vem outro e, portanto, nós estamos aqui só virá lá para fevereiro, março. Como estamos aqui a cometer os erros que foram cometidos na Primeira República, e isso ontem, no 5 de outubro, o Presidente da República já alertou para isso e muito bem. E foi alertado também nas comemorações do 5 de outubro, na Junta de Freguesia do Bonfim, para o caos que foi no pós a Revolução de 5 de outubro de 1910. Exatamente. Portanto, isso deveria levar as pessoas a pensar um bocadito menos no seu ego, pelo menos, claro. e mais nos efeitos que poderão ter na vida das pessoas. E falou numa coisa que também é preocupante, que é a guerra. Israel, e a Ucrânia e a Rússia. A Rússia está um bocado mais longe, Israel é um bocadinho mais próximo. E depois Israel tem aqui um problema. E hoje ouvi uma coisa que me deixou preocupado, alguém que sabe da matéria, que Israel está a conseguir que os países árabes, que eram inimigos até há pouco tempo, se começam a juntar, o Kuwait com o Iraque, o Irão. Eu penso, vá lá ver, Israel não está a fazer esta ofensiva no Líbano se não houvesse alguma capacidade, mais não seja tácita, de que Estados como a Egito e a Arábia Saudita estejam a aceitar isto. E porquê? Nós sabemos que a Arábia Saudita tem problemas com os Houthis, com os Houthis no Iémen. Nós sabemos que o Egito também não quer receber refugiados palestinos, a Jordânia também não quer receber os refugiados palestinos. Aqui não há ali outro problema, que é a Síria. Não é? Pronto. Portanto, eu acho que aquela instabilidade naquela região chegou a um limite que, neste momento, o Netanyahu, com os problemas internos que tinha em Israel, decidiu fugir para a frente. E, portanto, a invasão do Líbano, o ataque a Gaza, sendo comprometedores, sendo complexos, estão no âmbito daquilo que é o direito e exercício de legítima defesa de cada Estado. Agora, o que nós vemos é que já não se ultrapassou esse princípio. Desculpa? Já não se ultrapassou, o Israel já não ultrapassou esse princípio. O que eu vejo é que Netanyahu não está muito preocupado com os reféns. Eu acho que Netanyahu pura e simplesmente quer a guerra total, porque sabe que naquele espaço poderá sobreviver. Bom, aquela é uma região que tem sofrido bastante, sofreu quando foi com a grande coligação para derrubar Saddam Hussein. Neste momento há aqui uma ideia que me parece importante, que é qual é o fim do regime teocrático de Teherão. Portanto, o Irão está numa situação altamente complexa e as pessoas já não acreditam, já não se identificam com o regime. Portanto, há ali muitas questões que não estão resolvidas e depois, eu ainda há bem pouco tempo... Até porque cidade, desculpa, é que o Irão não é aquele amarfanhado de pessoas que se encontramos com véu. Não, é uma sociedade muito cosmopolita. Muito mais. Eu acho que estes 40 anos de regime iraniano são altamente perversos para a região e não só. Eu estava a dizer, eu estive há pouco tempo na Arménia, em Erevan,
onde pude constatar o que aconteceu em Nagorno-Karabakh e como aquelas pessoas estão ali perfeitamente esquecidas, mas o certo é que a Arménia é um corredor de passagem. E, portanto, o que nós estamos a ver é que a geopolítica e a geoestratégia internacional estão completamente em causa. E estão a mudar, não é? Nós temos aqui uma nova ordem, ou seja, a ordem que acabou na Segunda Guerra Mundial, essa ordem, ou começou na Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, essa ordem está a ser posta em causa. E, ao mesmo tempo, está a ser posto o equilíbrio entre os Estados, porque nós, durante, por exemplo, a Guerra Fria, tínhamos aqui uma entente cordial, isto é, ninguém atacava ninguém sem o outro saber. E não haviam as armas de destruição maciça, não eram postas em cima da mesa. Vimos que Putin já tentou isso na Ucrânia e, portanto, nós estamos a viver algo que aqui em Portugal ainda as pessoas não têm muito bem a percepção, mas estamos a viver um momento que vai ficar na história e estamos a viver uma dificuldade acrescida que o comércio vai sentir. A China, o papel da China, a importância que a China ainda está a ter. Há um bocado soube que o primeiro-ministro espanhol foi para a China e os chineses e os espanhóis vão abrir na China o segundo centro Cervantes. Portanto, estas coisas também se vão fazer muito à volta da cultura e das pessoas. E, portanto, temos aqui um quadro novo que não é só o que está a acontecer em Gaza ou no Líbano, o que está a acontecer na Ucrânia, isso são partes de um jogo que está-se a movimentar, não é? A União Europeia não ficou, digamos, refém ou não está refém muito dos Estados Unidos da América não, e não terá hoje uma política, a falta de uma política estratégica. Que nós estamos a ver aqui de defesa, realidades diferentes, ou seja, a Rússia é um país imenso, a China é um país imenso. Os Estados Unidos são um país imenso. Todos estes países não têm as dificuldades da Europa. A Europa precisa de alianças, por isso é que a Europa está na NATO, por isso é que a Europa tem uma aliança económica, porque o que é que faria hoje neste mundo global Portugal com 10 milhões de pessoas? Não faz nada, não conta sequer, não consegue influenciar. A Europa pode influenciar. E, portanto, eu sou claramente um europeísta convicto e, portanto, entendo que a União Europeia tem muito caminho a fazer. Agora, o relatório Draghi, que foi anunciado há pouco tempo, fala que é necessário investir 80 mil milhões de euros. Portanto, é preciso investir. Nós não temos vindo a investir, nós temos vindo a adiar as soluções estruturais. Estamos a falar do único espaço do mundo onde há Estado Social, onde há welfare state. Estamos a falar do único Estado do mundo onde as pessoas têm acesso à saúde, à educação, ao apoio social. Mas depois é preciso dinheiro para manter isto, tira-se dinheiro a outras coisas. E penso que aí é que está um dos problemas da Europa. Aconteceu com os orçamentos da defesa. A Europa precisa nos Estados Unidos para cautelar a sua defesa. E, portanto, há aqui um trabalho na grande a fazer. Agora, eu acho que a Europa não pode desistir. Pois, agora, aqui há uns anos atrás, uma larga dezena de anos, houve um político português que defendeu a criação de um imposto para armar a Europa. Não foi avante. Se calhar hoje tinha toda... Olha a ver, eu penso que não é necessário impor um imposto europeu para armar a Europa. O que acho que é necessário é haver mais diálogo entre os responsáveis políticos e nós termos nas funções pessoas que tenham perfil para as funções. O que é que eu quero dizer com isto? Pessoas que já trabalharam na vida civil, fora do Estado, que já estiveram no setor privado, já estiveram nas universidades, nas fundações, nas empresas e que levem a sua experiência para tomar decisões. O que nós hoje vemos é que há muita pouca tomada de decisão, as pessoas querem comprar e vender votos, querem estar neste coisa bem com todos e por isso há um grupo, uma corporação que faz um ataque, lá estamos, ainda agora há um bocado, o que é que temos? Temos as corporações de sapadores bombeiros a dizer que também querem o mesmo tratamento que foi dado às forças de segurança, etc. e tal. Bom, eu não sei se eles têm razão ou não me quero meter nisso. O que eu tenho a dizer é que é preciso pensar um pouco mais as coisas para além da espuma da política. Portanto, no orçamento, quando se fala... Você está a dizer uma coisa que é... Eu acho que das coisas mais relevantes que se pode dizer é que, de facto, hoje não temos políticos com visão. Com visão, com vontade de arriscar, correr riscos.
Eu, por exemplo, Falta-nos muito, não é? Mesmo na Europa, não é só em Portugal, é na Europa. Que o governo, quando fala na descida do IRC, não introduza uma nota que, aumentando a competitividade das empresas, aumentaria também a competitividade dos seus trabalhadores, que é a responsabilidade social. As empresas têm que ter responsabilidade social, não podem deixar tudo para o Estado. Portanto, se vão pagar menos impostos, também devem dar aqui o seu contributo. Para como? Pagando um seguro de saúde aos seus profissionais, Melhorando o salário. dando condições, melhores condições às mulheres para terem crianças e não terem risco de seu emprego. Problema, não é? Portanto, temos aqui um conjunto de circunstâncias que exigem reflexão. E esta reflexão só se faz quem está no dia-a-dia das coisas. Não é quem passa por elas ou porque as viu na televisão ou sabe que elas existem, mas depois não tem um convívio franco com as coisas, próximo com as coisas. Não há... Peço desculpa. Não há uma obrigação, entre aspas, a obrigação das universidades fazerem esse trabalho de reflexão. As universidades são os lugares do conhecimento. As universidades tentam fazer isso, mas também as universidades têm que ser apoiadas, como é evidente. Muitas vezes deixam-se ir pelo politicamente correto. O politicamente correto. E este discurso que eu estou aqui a fazer, em muitos casos, não interessa às universidades. Pois. O que interessa é os resultados. É tantos alunos licenciados, tantos alunos no seu dia-a-dia. Agora, até que ponto é que a gente consegue alterar isso? Não é fácil. Admito que sim, que não é fácil, mas as universidades têm essa obrigação e têm feito esse trabalho e esse esforço. Hoje, eu que quando de vez em quando no mundo académico, verifico que há uma preocupação enorme, mas quase todos a batalharem no problema da economia e poucos a batalhar nas outras questões, nas questões sociais, nas questões da cidadania. Acho que há pouco essa reflexão. E não vejo as faculdades de letras ou de história a fazerem esse tipo de reflexão. Não acha que isto é uma lacuna da nossa... Eu acho que há duas lacunas, se me permite, indo por aí, que é assim, as ciências sociais e humanas têm sido muito maltratadas nos últimos tempos, e eu costumo dizer sempre aos meus alunos que é importante saber história e geografia. História, quem somos, geografia, onde estamos. Hoje em dia os jovens têm pouca preparação nesse domínio. Portanto, a preparação, enfim, a inteligência artificial vem-nos cativando, até para não terem que ler livros, basta dizer ao computador e o computador faz tudo. Ora, isso é mau, temos que contrariar isso. Acho que esta medida de pôr algumas limitações ao uso de telemóveis é positiva e temos que trabalhar mais para os professores poderem dar o seu contributo aos seus estudantes e esses estudantes possam também ser estudantes reivindicativos, proativos, com capacidade para fazer coisas. Na sociedade, porque a sociedade, de facto, é feita de cidadãos. Se o cidadão não estivesse suficientemente... Mas não podemos esquecer que esse cidadão é contribuinte, é consumidor, é eleitor. Portanto, ele tem um conjunto de tarefas para fazer. Mas não acha que... Isso é dura realidade, infelizmente. Parece-me que aqueles espaços que poderiam ser veículos de transmissão de algum conhecimento se foram transformados em reality shows que nada acrescentam. Pois, mas isso eu acho que nós estamos a chegar aqui a um momento em que haveremos a pressão há de ser tanta que há de explodir. Há de ser como ao vulcão, não é? E, portanto, agora não sei se esse processo vai ser nas eleições americanas, onde uma nova derrota de Trump elimina aqui uma parte grande do problema quanto a mim, ou se vai continuar depois das eleições americanas com outros dirigentes políticos que são os chamados mais populistas, que no fundo o que vêm vender é sonhos, é expectativas, mas nunca vão fazer nada diferente porque não há soluções para fazer. Eu revejo muito naquela expressão em que o Churchill, quando se dirige aos ingleses, diz: eu não tenho mais nada para dar senão sangue, suor e lágrimas. É isto que eu tenho para dar, é isto que eu tenho para dar. Isto chama-se falar a verdade, mas hoje em dia ninguém quer falar a verdade. Pois, ninguém quer ouvir a verdade, não é? Ninguém quer ficar refém daquilo que disse, porque há logo ao lado alguém que vai dar aquilo que as pessoas querem ter. Pois, esse é que é o grande problema, é esse populismo que nos condiciona o reconhecimento da verdade, o reconhecimento das dificuldades
que a vida todos os dias nos... Não, isso é flagrante, é flagrante. Basta ver a quantidade de pessoas que leem livros e as que não leem livros, as que vão para as redes sociais e transformam mentira em verdade. Portanto, tudo isto existe. Agora, nós temos que ser cidadãos bem informados, bem preparados e com uma dinâmica de procurar ser útil aos outros, que é isso que nós hoje cá andamos aqui a fazer. Nós, no fundo, passamos aqui tão pouco tempo. Mesmo que se passe 100 anos, não deixa de ser uma migalha, passagem, não é? nesta imensidão. Portanto, acho que o homem tem que ir em si, refletir, e por isso é que eu, por exemplo, tenho muitas dificuldades em compreender o que está a acontecer com Israel, porque Israel hoje está a criar o exército de palestinianos que o vai combater no futuro. Porque é evidente que o miúdo com 4, 5, 10, 15 anos passa por esta experiência, vai ter Vai se manter com o ódio, de se vingar, não é? de alimentar aquele ódio. É incompreensível, porque os israelitas, os judeus, foram quase exterminados pela Segunda Guerra Mundial. Eles agora estão a querer fazer a outro povo a mesma coisa que nós contrariamos no Hitler. Não é? O genocídio é sempre uma marca dos povos. Aconteceu entre os gregos, e os turcos e os arménios, aconteceu com a própria Sérvia, os judeus. Portanto, são situações que são muito complexas. Eu acho que nós, se não tivermos políticos de proximidade e políticos que se preocupem, como diria o Churchill, com as próximas gerações e não com as próximas eleições, e com o próprio vamos ter muitas dificuldades. Professor, foi um prazer estar consigo. O prazer foi todo meu. Foi uma conversa agradável, serena. Foi uma conversa que se diria à bola do azul, no voo de pássaros. O tempo passou depressa. Foi pena ter sido tão intenso e tão agradável. Porque abordamos vários temas sem nos aprofundar, é evidente. Não haver tempo para tanto. Fizemos uma viagem muito interessante e eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu que agradeço. E manifestar a minha disponibilidade e esperar que a rádio se transforme num projeto vencedor e ganhador e ao serviço do Porto que bem precisa. Estamos a fazer por isso. Foi um prazer estar com o professor Dr. António Tavares, uma conversa serena, com temas muito atuais e que nos trouxe uma visão humanista da sociedade. Agradeço ao professor Dr. António Tavares a sua presença e que brevemente teremos aqui para outras conversas. Muito obrigado.